incrível que pareça, nunca me imaginei fazendo um vídeo falando sobre gênero neutro. Mas me vi envolto nessa discussão quando, em tom jocoso, vi diversas vezes meus amigos de trabalho me questionarem se é ou não correto usar o gênero neutro. Talvez pela adoção dessa comunicação pela gestão Lula no seu terceiro mandato. Num primeiro momento, os questionamentos me causaram estranheza, porque na minha bolha, esse tipo de discussão não existe. E de tanto ouvir tais questionamentos, resolvi estudar sobre o assunto. Devido a isso, fui me debruçar em autores como Piaget, Moscovitch, Kant, Descartes, David Hume e Paulo Freire. Dessa forma, caso tenha interesse em descobrir se é ou não correto usar o gênero neutro, fique conosco até o final desse vídeo. Bom, eu não consigo levar a sério essa história de língua não binária, de que a língua é opressora, e vem aquela história de todes, amigues, ile, não sei como é que... É, sinal de sanidade mental, né? O que diabos é isso? De onde surgiu isso? Meu Deus. Inicialmente, temos que entender qual é o objetivo da linguagem não binária, pois ela visa substituir os artigos masculinos e femininos na linguagem do dia a dia, a fim de neutralizar o gênero gramatical e incluir as pessoas não binárias, ou seja, aquelas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, de forma que tais segmentos da sociedade se sintam representadas. Identidade, homem, mulher, gênero, não binário, sexualidade, gay, lésbica, transexual, cisgênero, pansexual. Todes, amigue, namorade, bem-vinde. Esse jeito de falar gera estranhamento em muita gente, mas apesar desse chororô todo, ele já está sendo usado por muitas comunidades. Na língua, esse é um caminho sem volta. Assim como a linguagem da internet se popularizou mesmo sem fazer parte da gramática formal, a linguagem neutra também está sendo introduzida no dia a dia de muita gente, quer você queira ou não. Depois de esclarecermos que a linguagem neutra tem como objetivo representar um segmento que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, fica o questionamento: utilizá-lo é correto ou não? Porque como diz Wittgenstein, o significado e os termos de uma língua, eles são oriundos de uma prática, de uma forma de vida. Por exemplo, para quem sabe de português e estuda português, sabe que a nossa palavra você, que está presente na norma padrão da língua portuguesa, ela é uma derivação do português vos messier, que vem de vossa mercê. Isso vai derivando até chegar ao você. E hoje a gente escreve VC no celular, por exemplo, é uma outra derivação. Ainda não é padrão da norma culta. Mas a língua, ela evolui. A gente inclui palavras, a gente exclui palavras, palavras caem em desuso. A língua é viva. Não adianta, então, alguns partidários falam: mas isso de linguagem neutra é um delírio. Nós temos a língua portuguesa, nós temos que ser fiéis a ela. Não, a língua portuguesa, ela sempre se modifica, como qualquer outra língua, como qualquer outra linguagem. Ela incrementa, ela inclui palavras, ela faz com que outras palavras caiam em desuso. Isso acontece com qualquer linguagem. Podemos ver que a linguagem não é fixa, mas se modifica como qualquer outra língua. Dessa forma, termos são ressignificados. Novas palavras são adicionadas ao nosso dia a dia, e assim por diante. Mas se tecnicamente a linguagem é fluida, por que tantos indivíduos dizem que a utilização da linguagem neutra é incorreta? Eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa para poder falar sobre língua portuguesa. Eu, como estudioso da língua, posso falar de língua portuguesa. Esse da tela é o professor Noslen Borges. Professor de português com um canal do YouTube com cerca de 3,5 milhões de inscritos. No seu canal, ele ensina a língua portuguesa através de vídeos cheios de humor e em situações do cotidiano. Só um detalhe, eu não acompanho esse canal e essa descrição eu retirei da descrição de um recorte do podcast Inteligência Limitada. Bom,
E por que eu estou falando sobre ele? Simples. No momento que estou editando esse vídeo, me deparei com esse corte e notei vários momentos que discordo dele. Como, por exemplo, quando ele tenta colocar as ciências em si como apolíticas. Ou quando ele faz um paralelo da linguística com as ciências naturais, sendo que a linguística, a meu ver, e quero deixar claro isso, é na minha concepção, deveria ser posicionada como ciência humana. Depois desses esclarecimentos, eis um ponto que discordei dele. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que linguagem artificial não cabe aqui. Ah, mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, sim. Mas se for de forma artificial, não. O professor Noslen Borges posiciona as modificações da língua num processo longo e natural. Por essa visão, as mudanças da língua ocorreriam no processo sem uma intervenção social direta, ou seja, seria natural. Só tem um problema nisso. Se você não for tão novo assim, como eu, deve se lembrar de um tempo onde escrevíamos a palavra ideia com acento. Mas hoje, não é essa a forma correta de escrevermos a palavra ideia. Pois em 1990, tivemos um tratado internacional que tinha o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português. E essa ortografia deveria ser usada por todos os países de língua portuguesa. Esse acordo ficou conhecido como um novo acordo ortográfico e de natural não teve absolutamente nada. Seguindo em frente, chegamos no X da questão. O ponto de referência de quem julga o uso dessa linguagem. Pois existem escolas de pensamento que buscam explicar a forma como os seres humanos adquirem conhecimento. Porém, elas têm filosofias fundamentalmente opostas. Por exemplo, enquanto o racionalismo afirma que a fonte do conhecimento é a razão, o empirismo alega que é a experiência sensorial. Também temos o idealismo e o materialismo, que tentam explicar a realidade. Assim, enquanto o idealismo parte das ideias para o mundo físico, o materialismo faz o oposto, defendendo que as ideias são, necessariamente, um fenômeno da matéria. Não vou entrar no mérito dessas escolas filosóficas, mas uma coisa é fato. Normalmente, quem se posiciona contra o uso do gênero neutro parte de uma concepção abstrata e tenta socar a realidade dentro dessa ideia. Não partem da realidade e, a partir dela, buscam uma abstração. Esse dialeto não binário ele não possui nenhum embasamento linguístico, científico, e ele é um desrespeito à língua portuguesa, né? Que não tem nada de opressora, meu Deus do céu. Desde quando língua é opressora? A questão de se achar a língua portuguesa opressora ou qualquer outra tem a ver com politicamente correto, né? Porque, primeiramente, as pessoas tentam dominar a forma como nós falamos, depois a forma como nós pensamos e, por fim, a forma como nós agimos. Dito de outra forma, em nossa realidade social, há pessoas que não se identificam com o gênero masculino e feminino? Sim ou não? Essa é a nossa realidade social. A partir disso, essas pessoas têm representação direta e não genérica em nossos signos linguísticos? Viram? Se nós partirmos da realidade, essas pessoas existem. Elas só não são representadas. Parafraseando nosso patrono da educação, a leitura do mundo deveria ter antecedido a leitura da palavra. E por citar Freire, em seu livro Pedagogia da Esperança, Freire descortina uma preocupação na busca por uma linguagem que seja inclusiva a todas as pessoas. O próprio autor destaca, nesse sentido, como tal adaptação da linguagem pode até não mudar o mundo de forma radical, mas que, sem dúvidas, faz parte do processo da mudança. Para algumas pessoas, especialmente aquelas a quem é negado o próprio direito de referir-se a si próprio da forma mais confortável,
tais adaptações podem ser determinantes. Quando a gente fala sobre isso, eu até queria entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente a língua não vai sanar. Apenas existir não garante ser reconhecido, mas sua não representatividade em nossos signos linguísticos garante o desconhecimento. Dessa forma, sistemas de representação, escritas e orais, permitem à sociedade pensar sobre as pessoas dessa representação. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau! Todes, amigue, namorade, bem-vinde. Esse jeito de falar gera estranhamento em muita gente, mas apesar desse chororô todo, ele já está sendo usado por muitas comunidades. Na língua, esse é um caminho sem volta. Assim como a linguagem da internet se popularizou mesmo sem fazer parte da gramática formal, a linguagem neutra também está sendo introduzida no dia a dia de muita gente, quer você queira ou não.